O desdobramento surge como um fim em si mesmo, propiciando, sob a égide dos responsáveis espirituais, alcances ou percepções úteis ao trabalho demonstrativo ou de esclarecimento. Também os casos de automaterialização mostram, por vezes, a ação dos espíritos apoiadores, magnetizando o médium para que se desdobre e se torne visível, sem prejuízo da liberação do ectoplasma necessário a outras materializações. Tratando-se da mesma aptidão psíquica, fácil é deduzir que os sujeitos suscetíveis ao desdobramento espontâneo também o são em relação ao induzido. Tanto o desdobramento espontâneo, como o induzido, podem apresentar-se como processos conscientes, semiconscientes ou inconscientes. No desdobramento consciente, a pessoa não só atua conscientemente em todo o processo, como guarda a lembrança nítida do acontecido. Nesse tipo de ocorrência, porque se expandem significativamente as possibilidades perispiríticas, fenômenos incomuns, naturais, porém, poderão ser registrados, especialmente com relação à percepção visual que, então, se torna particularmente aguda. Assim, em estado de desdobramento pode o sujeito, seguidamente, não só perceber, com clareza, a aura da pessoa, como ver à distância ou através das paredes. E casos notáveis há, em que, mesmo à distância, também vê o interior do seu próprio corpo, com os feixes nervosos a vibrarem como um formigamento luminoso, como a nota Bosano. No desdobramento semiconsciente, a ação do sujeito desdobrado não é diferente da que desenvolve nos demais processos, guardando, entretanto, apenas lembrança fragmentária do ocorrido. No desdobramento inconsciente, fenômeno raríssimo e ainda inexplicável embora o sujeito possa dialogar, e seu duplo ser até visto por terceiros, ele próprio nenhum registro conserva do ocorrido. O desdobramento pode, também, mostrar-se fisicamente visível, materializando-se com o aproveitamento, na maioria das vezes, dos recursos ectoplásmicos fornecidos pelo próprio sujeito, embora, às vezes, espíritos que o assistem, quando for o caso, possam carreá-los de outras fontes, também. Comumente, porém, permanece invisível, só sendo percebido por intermédio da vidência. No primeiro caso, desdobramento visível pode apresentar-se tangível, caso raro, ou não tangível, conforme a massa de ectoplasma disponível e a densidade da materialização, as condições perispirituais do sujeito e, mormente, os objetivos visados. A literatura espírita, aliás, registra a ocorrência, no mundo e no Brasil, de vários casos de desdobramento, não só visível, como também tangível. Caer Bachutel, em um de seus notáveis trabalhos, refere-se a um interessante caso de desdobramento, narrado pelo pesquisador Dr. Britan Mandis Relations. Um indivíduo de nome Wilson, morador em Toronto, Canadá, adormece no seu escritório e sonha que se acha em Hamilton, cidade situada a 40 milhas ingleses a oeste de Toronto. Em sonho, faz as suas visitas habituais e vai bater à porta de uma amiga, a senhora D. Vem uma criada abrir a porta e anuncia-lhe que a patroa havia saído. Entretanto, ele entra e bebe um copo d'água, depois sai, encarregando a criada de transmitir os seus cumprimentos à dona da casa. Wilson desperta, e verifica que tinha dormido 40 minutos. Alguns dias mais tarde, uma senhora chamada G, residente em Toronto, recebe uma carta da senhora D, de Hamilton, na qual esta referia-lhe que o Sr. Wilson viera à casa dela, beber um copo d'água e depois partira sem voltar, o que a tinha contrariado, pois desejaria muito vê-lo. O Sr. Wilson afirmou não ter estado em Hamilton havia já um mês, mas, pensando no seu sonho, pediu à senhora C, que escrevesse à senhora D, para solicitar-lhe que não falasse do incidente aos criados, a fim de saber se por acaso reconhecê-lo-iam.
Ele foi depois a Milton com alguns amigos e todos reunidos apresentaram-se na casa da senhora. Duas criadas reconheceram Wilson como a pessoa que tinha estado em casa, que batera a porta, que bebera um copo d'água, e que pedira para transmitir os seus cumprimentos à patroa. Entre nós, destaca-se entre os médiuns mais famosos, o nome de Eurípides Barçanufo, 1880 a 1918, notável por seus múltiplos e extraordinários dotes medianímicos. Jorge Ritzini, a propósito, refere-se a um impressionante episódio, em que o famoso médium de Sacramento, Minas Gerais, após um transe ocorrido em plena aula, diz aos alunos, sorrindo: prestem atenção. Acabo de estar em uma residência atrás da Igreja do Rosário, fazendo um parto difícil. O marido não sabe que já é pai e está a caminho daqui. Vem a cavalo e com roupa de montaria. Ele está, neste momento, apeando em frente ao colégio. Vai agora subir os degraus da escada. Quando ele entrar na sala, os senhores devem ficar em pé e depois sentar. Atenção! Ele vai entrar. E o homem com chapéu e roupa de montaria entrou muito aflito, pedindo a Eurípides Barçanufo que fosse, urgentemente, fazer o parto, pois a mulher estava passando mal. Apóstrofo, acalme-se, respondeu o médium, sorrindo. Fiz o parto há 5 minutos. Apóstrofo, não é possível, seu Eurípides. Há 5 minutos eu teria visto o senhor pelo caminho. Apóstrofo, o senhor não me viu porque fui em espírito. Mas, eu vi o senhor. Pode voltar para sua casa, sossegado. A menina que nasceu é bonita e forte. O homem, porém, duvidou e, temendo pela vida da mulher, levou Eurípides Barçanufo. A parturiente, com a filhinha deitada ao lado, ao ver o médium, exclamou: apóstrofo, o senhor não precisava vir de novo, seu Eurípides. Eu e o bebê estamos passando bem. Eurípides Barçanufo, então, regressou, rápido, ao colégio para continuar a aula interrompida. Inácio Ferreira relata a ocorrência notável protagonizada pelo médium. Eurípides achava-se em plena função da cátedra dos 5 anos, no seu colégio Allan Kardec. Caiu em transe por alguns minutos, branco, cadavérico, provocando inquietação aos seus alunos, que não sabiam o que fazer. Aos poucos foi readquirindo a cor e voltando a si, ante a alegria e a satisfação de todos, e afirmou: apóstrofo, tomem nota. Vi, no Salão Nobre de Versailles, o Tratado de Paz. Deu, em seguida, os nomes dos que o assinaram e a hora exata. Época em que não havia rádio, todos, entre crenças e descrenças, ficaram aflitos pela chegada dos jornais, o que se deu dias depois, trazendo a confirmação de tudo, para regozijo daqueles que nele confiavam e maior desespero dos que o consideravam como louco e visionário. Impõe-se lembrar, a propósito, que Eurípides Barçanufo fundou, em Sacramento, no ano de 1907, o primeiro colégio espírita do Brasil, Colégio Allan Kardec, onde administrava suas aulas, que se tornaram inesquecíveis para a geração que teve a felicidade de assisti-las. Um de seus alunos, o Dr. Tomás Novelino, descreve um desses importantes desdobramentos. Desprendia-se facilmente, transportando-se, em espírito, à distância. Quantas vezes, em aulas, ele pendia a cabeça, caía em sono e permanecia sem por alguns minutos. Era por ocasião da Primeira Grande Guerra e, com horror, descrevia os combates de que tinha sido testemunha. Desprendia-se outras vezes, visitando doentes à distância, presença muitas vezes sentida e notada por alguns de seus enfermos. Sentia a ação dos pensamentos de muitos de seus amigos enfermos, que o chamavam de longe, em certas arremetidas insistentes e importunas. Os alunos conheciam o momento em que se processavam os desdobramentos do mestre, e quando alguém distraído não percebia a situação, era, incontinenti, advertido por outro colega. Segundo os registros espíritas, os desdobramentos de Eurípides eram todos conscientes e seguidamente visíveis e tangíveis,
compondo um denso repositório de ocorrências. Outro episódio, muito ilustrativo, documenta bem a sua extraordinária mediunidade. Residia em Uberaba, na rua Bernardo Guimarães, o tenente Afonso Modesto de Almeida, pai de 5 filhos, espírita e grande amigo de Eurípedes. Em princípios de 1918, adoeceu um dos seus filhos, com 2 anos de idade, mais ou menos. Chamados 2 médicos, constatou-se caso gravíssimo de pneumonia, com prognóstico sombrio. Sobressaltado, o pai do enfermo seguiu na manhã do dia imediato para Sacramento, à procura de recursos junto a Eurípedes. À noite, um membro da família velava pelo doente, quando surge inesperadamente no quarto, Eurípides, materializado e, ao seu lado, grande luminosidade. Temerosa, a pessoa que ali se achava acalmou-se, todavia, ante a personagem tão conhecida e dela ouviu, apóstrofo, minha amiga, o caso é bastante grave. Diz Menezes que se trata de broncopneumonia. Vira criança de bruços. Aplique, aqui, uma cataplasma de farinha de mandioca. O pulmão esquerdo está muito congestionado. Dê-lhe água fluida e espere pelos medicamentos que virão. Ore e tenha fé. A criança será salva. Olhou para um canto e sorriu, sorriso que provocou a atenção e curiosidade da pessoa que recebia suas instruções e, lentamente, desapareceu. No dia seguinte chegara de Sacramento o pai do enfermo, trazendo os medicamentos. Entusiasmado e alegre foi dizendo, apóstrofo, olhem a touquinha vermelha que Eurípedes viu, à noite, quando aqui esteve. Meu Deus! Eurípedes esteve aqui com o Dr. Bezerra e curou o meu filho. Sim, Eurípedes lhe dissera que, à noite, com o Dr. Bezerra, esteve em sua casa examinando o doente. Sorrira porque havia notado, em um canto, uma touquinha vermelha, fato que ressaltou como testemunho e prova da sua presença inegável, em espírito, em seu lar. Allan Kardec, em sua genialidade, não poderia deixar de investigar o fenômeno da duplicação corpórea. Tratando, em O Livro dos Médiuns, da bicorporeidade, catalogou diversas ocorrências envolver importantes personagens da história, entre as quais, Afonso de Ligori, canonizado antes do tempo prescrito, por se haver mostrado simultaneamente em 2 sítios diversos, o que passou por milagre, e Antônio de Pádua, que, estando na Itália, pregando, apareceu em Lisboa, livrando seu pai da execução. A respeito desse fato, consta que, o pai do sacerdote, D. Martim de Bulhões fora acusado como autor da morte de um moço de importante família, sendo condenado à pena máxima. Quando se iniciava a execução da sentença, Antônio de Pádua entrou em transe, permanecendo imóvel, no momento que pronunciava um sermão, na igreja de Pádua, aparecendo materializado no adro da Sé, em Lisboa, detendo o cortejo que levaria o sentenciado à decapitação, defendendo-o, ardorosamente, com a presença materializada da vítima, apontando o verdadeiro assassino. Ao final, ante o pasmo geral, de Martim foi libertado. Saindo do transe, Antônio de Pádua, no púlpito em que pregava, em Pádua, desculpou-se pela interrupção, narrando aos que o assistiam o que ocorreu. Trata-se, efetivamente, de um episódio raro, mas perfeitamente compreensível à luz do conhecimento espírita. Principalmente, após a presença de Eurípedes Barçanufo entre nós, deixando-nos os mais impressionantes exemplos de desdobramento, plenamente visíveis e tangíveis, semelhantes, às vezes, em verdade, como lembra Corina Novellino, op. cit., aos vividos por Antônio de Pádua. Dado a considerar é que, como mostram os eventos referidos, o desdobramento, como, também, a intuição, a vidência e a audiência, nem sempre pode ser tido por mediúnico, propriamente. De fato, o desdobramento, tecnicamente, caracteriza-se como mediúnico, quando serve à intermediação espiritual com vistas na orientação ou no esclarecimento,
ou até na mera comprovação da sobrevivência do espírito. Trata-se, aliás, de um fenômeno relativamente comum entre os médiums de psicofonia e psicografia que, em se desprendendo e chegando ao desdobramento, facilitam mais a ação do espírito comunicante acompanhando e sustentando todo o processo. Os desdobramentos não mediúnicos, tão comuns quanto os mediúnicos, são os que dizem somente com o sujeito. Entre os desdobramentos não mediúnicos alinha-se uma categoria de fenômenos, raríssimos, na verdade que ocorrem independentemente da vontade do sujeito e que, às vezes, nem chega a percebê-los. São os desdobramentos involuntários, de que constam vários registros na literatura espírita. Tais os casos, por exemplo, de pessoas que veem, ao seu lado, ou a certa distância, o próprio duplo, ou são vistas em duplicação corpórea por terceiros, sem que elas próprias o percebam. Gabriel Delany menciona, entre outras, uma ocorrência realmente incomum. Sir Robert Dalloway era embaixador dos Estados Unidos, em Nápoles. Em 1845, conta esse diplomata, existia na Livônia o Colégio de Newark, a 12 léguas de Rigg e meia légua de Omar. Aí se encontravam 42 pensionistas, a maior parte de famílias nobres, e entre as inspetoras figurava Emilie Saget, francesa de origem, com 32 anos de idade, de boa saúde, mas nervosa, e com um procedimento digno dos maiores elogios. Poucas semanas depois de sua chegada, notou-se que, quando uma aluna dizia tê-la visto num lugar, outra, muitas vezes, afirmava que ela estava em lugar diferente. Um dia, as moças perceberam, de repente, duas Emilie Saget, exatamente semelhantes, e fazendo os mesmos gestos. Uma, entretanto, tinha na mão um lápis de giz e a outra não tinha nada. Pouco tempo depois, Emilie abotoava, nas costas, Antoinette de Rangel, que se estava vestindo. A moça notou, pelo espelho, ao voltar, duas Emilies que abotoavam suas vestes, e desmaiou de susto. Algumas vezes, às refeições, a figura dupla aparecia em pé, por trás da cadeira da inspetora e imitava os movimentos que ela fazia para comer, mas as mãos não seguravam nem o garfo nem a faca. Entretanto, a pessoa desdobrada não parecia imitar senão acidentalmente a pessoa real, e, algumas vezes, quando Emilie se levantava da cadeira, o duplo continuava sentado. Certa vez, Emilie estava adoentada e de cama, a senhorita Orangel lia para ela ouvir. De repente, a inspetora ficou hirta, pálida, e disse que iria desfalecer. A jovem aluna perguntou-lhe se sentia mal. Ela respondeu negativamente, mas com voz fraca. Alguns segundos depois, a senhorita Orangel viu, muito distintamente, o duplo de Emilie andando aqui e ali, em todo o quarto. Mas eis aqui o mais notável exemplo de bicorporeidade que se observou na maravilhosa inspetora. Um dia, as 42 pensionistas bordavam em uma mesma sala, no pavimento térreo. 4 portas envidraçadas da sala davam para o jardim. Elas viam nesse jardim Emilie colhendo flores, quando de repente sua figura aparece numa poltrona vazia. As alunas olharam imediatamente para o jardim e continuaram a ver Emilie ali, mas notaram a lentidão dos seus movimentos e seu ar de sofrimento. Estava como que adormecida e esgotada. Duas das mais intrépidas aproximaram-se do duplo e tentaram tocá-lo. Sentiram uma ligeira resistência, que compararam a de um objeto de musselina ou crepe. Uma delas passou através de parte da figura, esta conservou a mesma aparência, alguns instantes, até que foi desaparecendo gradualmente. O fenômeno se produziu de diversas maneiras, durante o tempo em que Emilie ali esteve empregada, isto é, de 1845 a 1846. No espaço de ano e meio, houve intermitências de muitas semanas. Verificou-se que quanto mais distinto e de aparência material era o duplo, tanto mais sofredora, mortificada e abatida estava a personalidade real,
Ao contrário, quando o duplo esmaecia, via-se a paciente readquirir suas forças. Emily, entretanto, não tinha nenhuma consciência desse desdobramento, e só o conhecia por ouvir dizer, nunca vira o duplo, nunca suspeitara do estado em que ficava. Tendo o fenômeno inquietado os pais, estes retiraram as filhas e a instituição faliu. Trata-se de um fenômeno verdadeiramente singular, a merecer, certamente, toda a credibilidade dados os nomes envolvidos, ainda que mostre detalhes cuja explicação cabal, por sua complexidade, ainda depende de mais informações espirituais, que, por certo, acontecerão quando presentes as necessárias condições. No desdobramento, como é sabido, o espírito permanece ligado ao corpo físico através de um conduto que se convencionou designar como cordão prateado, cordão perispirítico ou cordão fluídico. Kardec, há mais de 150 anos, já reconhecia sua existência, denominando o cordão fluídico. Durante a vida, ensinava o mestre de Lyon, qualquer que seja a distância que se transporte, o espírito fica sempre preso ao corpo por um cordão fluídico. Só a morte rompe esse laço. Nas últimas décadas, vários pesquisadores, Robert Crocal, Sylvain J. Moudon, Ereoard Carrington e outros, têm se dedicado ao estudo do desdobramento, com base nos depoimentos dos sujeitos que protagonizaram este fenômeno e que, exteriorizados, buscaram examinar-se detidamente, detalhando, depois, suas constatações. Fato que, desde logo, ressalta, é que cada ocorrência, como acontece em outras províncias mediúnicas, mostra características particulares, mesmo porque cada médium tem sua história e suas qualidades próprias. Daí, também, a diversidade de percepções e descrições, embora, no fundo, todos apresentem elementos em comum. Assim, no desdobramento, a constatação da existência do cordão fluídico é unânime, mas os relatos que dizem sobre sua textura, calibre, luminosidade, locais de contato, conexão e outros dados, às vezes, não coincidem. O respeitável instrutor espiritual, André Luiz, por intermédio de Francisco Cândido Xavier, refere-se, reiteradamente, a um cordão fluídico prateado, como um fio tenuíssimo, ligando o cérebro físico ao cérebro perispirítico do sujeito em processo de desdobramento. E a literatura espírita em geral também se manifesta nesse sentido. Compreende-se, de qualquer forma, que esse cordão fluídico não só é um elo entre o espírito e seu corpo físico, como também, o conduto pelo qual, o espírito sustenta a vida do corpo em repouso, registrando tudo o que lhe ocorre. Como acontece com os demais tipos de manifestação mediúnica, é ainda difícil estabelecer um modelo do fenômeno de desdobramento. Todavia, algumas descrições que nos chegam da espiritualidade superior, já facilitam uma primeira compreensão de alguns tipos de processo. André Luiz, por exemplo, transmite-nos valiosa descrição de um procedimento que acompanhou, relacionado com um desdobramento induzido, chegar à vez do médium Antônio Castro. Profundamente concentrado, denotava a confiança com que se oferecia aos objetivos de serviço. Aproximou-se dele o irmão Clementino e, à maneira de magnetizador comum, impôs-lhe as mãos aplicando-lhe passes de longo circuito. Castro como que adormeceu devagarinho, inteiriçando-se-lhe os membros. Do tórax emanava com abundância um vapor esbranquiçado que, em se acumulando à feição de uma nuvem, depressa se transformou, à esquerda do corpo denso, numa duplicata do médium, em tamanho ligeiramente maior. Nosso amigo como que se revelava mais desenvolvido, apresentando todas as particularidades de sua forma física, apreciavelmente dilatadas. O diretor espiritual da casa submetia o medianeiro a delicada intervenção magnética que não seria lícito perturbar ou interromper. O médium, assim desligado do veículo carnal, afastou-se 2 passos, deixando ver o cordão vaporoso que o prendia ao campo somático.
Enquanto o equipamento fisiológico descansava, imóvel, Castro, tateante e assombrado, surgia, junto de nós, numa cópia estranha de si mesmo, porquanto, além de maior em sua configuração exterior, apresentava-se azulada à direita e alaranjada à esquerda. Tentou movimentar-se, contudo, parecia sentir-se pesado e inquieto. Clementino renovou as operações magnéticas e Castro, desdobrado, recuou, como que se justapondo novamente ao corpo físico. Verifiquei, então, que desse contato resultou singular diferença. O corpo carnal engolira, instintivamente, certas faixas de força que imprimiam manifesta irregularidade ao perispírito, absorvendo-as de maneira incompreensível para mim. Desde esse instante, o companheiro, fora do vaso de matéria densa, guardou o porte que lhe era característico. Era, agora, bem ele mesmo, sem qualquer deformidade, leve e ágil, embora prosseguisse encadeado o envoltório físico pelo laço aeriforme, que parecia mais adelgaçado e mais luminoso, à medida que casto espírito se movimentava em nosso meio. Enquanto Clementino o encorajava com palavras amigas, o nosso orientador, certamente assinalando-nos a curiosidade, deu-se pressa em esclarecer. Com o auxílio do supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. A princípio, seu perispírito ou corpo astral estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles, em seu conjunto, como sendo duplo etérico. Castro devolveu essas energias ao corpo inerme, garantindo assim o calor indispensável à colmeia celular e desembaraçando-se, tanto quanto possível, para entrar no serviço que o aguarda. Como salientado, são diversos os tipos de desdobramento e, certamente, também, variáveis são os respectivos processos, de conformidade com as circunstâncias e, principalmente, com a condição espiritual do sujeito. De qualquer forma, constitui mais uma das extraordinárias demonstrações da realidade espiritual e interexistencial do ser humano, comparecendo, aliás, como ocorrência comum, nas reuniões de trabalho mediúnico. 13. Aspectos neurofisiológicos do processo mediúnico. No exame do processo mediúnico, preliminarmente, merece destaque a importância que os autores espíritas, à unanimidade, atribuem à pineal, glândula pineal, corpo pineal, epífise, na regência da dinâmica psicofísica. Parte constituinte do epitálamo, um dos componentes do diencéfalo, a pineal é designada pelo espírito André Luiz como a glândula da vida mental. Ela coordena no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Informa, mais, o mestre espiritual. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas, pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida, segregando delicadas energias psíquicas. A glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endocrínico. Ligada à mente, através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem-lhe os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares, e sob sua direção efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Manancial criador dos mais importantes, suas atribuições são extensas e fundamentais. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. Tais informações, datadas de 1945,
têm sido plenamente ratificadas pelas pesquisas que se dirigem ao desvendamento da fisiologia do complexo neuroendócrino, as quais, também, já mostram que as conexões do corpo pineal ocorrem, mormente, através das vias simpáticas. A inervação do corpo pineal é feita por fibras simpáticas pós-ganglionares provenientes dos gânglios cervicais superiores, que não só modulam ou regulam as atividades do sistema endócrino, como se projetam, por meio de complexos circuitos, sobre vários sistemas e estruturas, sistema límbico, hipotálamo e outros, implicados na sustentação do processo vital, em todas as suas dimensões. Compreende-se, então, que a pineal, ao impulso do centro coronário, produz substâncias cujas repercussões químicas afetam o cérebro e toda a vida orgânica, sustentando, a partir dos sistemas nervoso e endócrino, o sistema imunológico e as funções vitais. Sua ação é fundamental e decisiva. Como hoje cresce cada vez mais o interesse em desvendar todo o seu significado fisiológico, ampliam-se as pesquisas e revelações, dando conta do seu papel no equilíbrio psíquico, distúrbios sexuais, confusões mentais, incapacidade de concentração, alucinações, efeitos depressivos, deficiências de memória, pensamentos de suicídio, já apareceriam, hoje, como ligados a disfunções patológicas da pineal. Nessa linha, aliás, outros dados a respeito de seu papel, fundamental, no mecanismo da vida, têm sido alcançados. Recentes experiências mostram que apresenta conexões funcionais e anatômicas com o sistema imunológico, em particular, sendo em consequência, reconhecido, agora, como um importante órgão imunoneuroendócrino, tanto no animal como no homem. Não é, pois, sem razão, que a pineal tem merecido a atenção dos que se dedicam às ciências da vida. Este minúsculo órgão parece estar escondido no cérebro, mas sua função é tremendamente essencial para a vida animal, afirmam os atuais investigadores, e a pesquisa a seu respeito deve ser verdadeiramente interdisciplinar, abrangendo desde a biologia molecular até a psicologia e etiologia. Pesquisas outras produzem informações não menos significativas. Por exemplo, resta, hoje, bem comprovada a influência que um campo eletromagnético pode exercer sobre a fisiologia pineal. Constatou-se que a exposição a um campo eletromagnético, 0,5 G, 60 Hz, pode resultar na supressão da melatonina, de produção noturna, porque provoca alterações nos receptores das superfícies celulares, interrompendo os sinais de estímulo da norepinefrina, que atravessam a membrana, ativando a produção intracelular da melatonina. Ora, já há algum tempo vem sendo acentuada a importância da melatonina no processo do sono, controle dos ritmos circadianos, diante da evidência de que, sob o comando do sistema nervoso central, a síntese de melatonina é limitada ao período noturno e fortemente inibida pela luz. A retina detecta a informação óptica e envia sinais neurais através da via retino-hipotalâmica ao sistema nervoso central e daí a pineal, que controla, através da produção de melatonina, os ciclos circadianos, sendo que esse processo difere bem daquele que ocorre na visão. Experiências, pois, como essas, buscando verificar a influência de um campo magnético de baixa frequência sobre o complexo pineal, são de grande significado, propiciando até revelações surpreendentes, como, por exemplo, a constatação do efeito que é capaz de exercer na regulação dos limiares da dor, inibindo ou não a hipoalgesia produzida pela melatonina. De fato, pesquisas com um campo de baixíssima frequência, 5 Hz, foram dirigidas ao estudo da paralisia do sono, sleep paralysis, que ocorre durante o sono, produzindo sensação de imobilização forçada, esforço para se mover, pesadelos e até alucinações.
Como a melatonina tem sido implicada na indução e sustentação do sono REM e na patogenia da paralisia do sono, introduziu-se a terapia magnética e verificou-se que esses episódios ligados à esclerose múltipla diminuíam gradualmente, desaparecendo por completo por cerca de 3 anos. Tais resultados, dizendo da influência do magnetismo sobre a fisiologia pineal, com repercussão em várias estruturas do sistema nervoso, favorece a compreensão dos efeitos do magnetismo espiritual, atuando, através do centro coronário e da pineal, sobre o psiquismo. Impõe-se reconhecer que, em verdade, muito ainda falta para se chegar ao inteiro conhecimento do processo neurofisiológico relacionado com o fenômeno mediúnico. De um lado, porque, ainda, poucas informações espirituais existem a respeito; de outro, porque ainda são desconhecidos muitos aspectos do funcionamento do sistema nervoso, extremamente complexo, como se sabe. Todavia, em direção ao tempo em que será possível cogitar, realmente, de uma neurofisiologia da mediunidade, podem-se alinhar alguns elementos, a título de ilustração, na expectativa de um futuro em que o processo mediúnico será totalmente desvendado em sua maravilhosa realidade, tanto na dimensão espiritual, como na física. Pelo que já se sabe, é possível concluir que, como visto, o primeiro momento na mediunização psicofônica, psicográfica, psicopictórica ou psicocirúrgica caracteriza-se pela ação do espírito comunicante, muitas vezes sem que ele mesmo perceba, nos centros coronários e cerebral, com imediata repercussão na pineal, e no sistema nervoso. Funciona, aí, a pineal, como um verdadeiro transdutor. Como as informações disponibilizadas pelos mestres espirituais ainda são muito genéricas, difícil, por enquanto, como já observado, chegar a um conhecimento satisfatório da dinâmica neurofisiológica do processo mediúnico. Todavia, embora hoje se saiba que as atividades cerebrais se processem em conjunto, em regime de interdependência, é possível identificar áreas e funções que poderiam estar mais diretamente envolvidas neste processo, sem dúvida, dos mais complexos, já a partir do córtex cerebral, onde se organizam as funções cognitivas complexas, se codifica a recepção sensitiva, tanto do meio interno, como externo, e onde a atividade motora se origina. Assim, desde o primeiro momento em que espírito e médium contatam suas respectivas auras e perispíritos, com imediata repercussão no centro coronário e no corpo pineal deste, como visto, a presença do espírito já seria registrada através do tálamo, núcleo sensitivo por excelência. Todas as vias sensitivas atingem o tálamo e, por seu intermédio, o córtex sensitivo. Significa que os estímulos chegam pelas vias neurais ao tálamo, onde são selecionados, podendo ser bloqueados, em seu caminho ao córtex sensitivo, se de pouca importância. Geralmente, as informações sensitivas só alcançam quando despertam interesse ou quando forem novas. Compreende-se, assim, que os médiuns sentem a aproximação do espírito, sua condição espiritual, seu estado emocional, por efeito talâmico sua pretensão de comunicar-se pode ser aceita, facilitada ou rejeitada pelo médium, sob a ação do córtex. O sistema límbico, composto por várias estruturas, desempenha importante papel nas emoções e no comportamento. Inclui também a formação hipocampal, subículum, hipocampo e o gino denteado, a amígdala, o giro cíngulo e parahipocampal, o fônix, havendo evidências de que, além de sua relação com a agressividade, raiva, medo e, também, com o apetite e atividade sexual, comportamentos que denotam um forte componente afetivo, responde, em boa parte, pela memória. Fácil, pois, perceber a importância desse sistema no processo mediúnico. Desde os primeiros contatos, o espírito transmite à alma do médium o seu estado afetivo, sentimentos e emoções, que, de imediato, por seu perispírito,
chega ao sistema límbico e outras estruturas cerebrais, impregnando, a seguir, palavras e gestos do comunicante. Nota: o perispírito, do gr. Peri, entorno, do lat. Spiritus, alma, também denominado corpo espiritual Paulo, e psicossoma André Luiz, é o envoltório sutil e perene da alma, que possibilita a sua interação com os meios espiritual e físico. A alma, ensina Kardec, é um ser simples, o espírito, um ser dual, alma e perispírito, e o espírito encarnado, um ser trino. O que é o Espiritismo? 37. Ed. Rio de Janeiro, Feb. 1995, página 155, capítulo 2, item 14. E Denise acrescenta: o homem é um ser complexo. Nele se combinam três elementos para formar uma unidade viva, a saber, o corpo, envoltório material temporário, que abandonamos na morte, como vestuário usado, o perispírito, invólucro fluídico e permanente, invisível aos nossos sentidos naturais, que acompanha a alma em sua evolução infinita, e com ela se melhora e purifica, a alma, princípio inteligente, centro de força, foco da consciência e da personalidade. A alma, desprendida do corpo material e revestida do seu invólucro sutil, constitui o espírito, ser fluídico, de forma humana, liberto das necessidades terrestres, invisível e impalpável em seu estado normal. Denis, Leon. Depois da morte. 18. Ed. Rio de Janeiro, Feb. 1994, página 199 e 200, capítulo 29. Trad. João Lourenço de Souza. Fim da nota. Impende ressaltar, nesse contexto, a importância do hipocampo, precitado, na relação mediúnica, por sua relevância no processamento das lembranças, ainda que, segundo se sabe, não haja, propriamente, uma região específica da memória, sabendo-se, por pesquisas relacionadas com seus mecanismos bioquímicos, que a memória de curto prazo circula pelo córtex pré-frontal e que as informações mais duradouras passam pelo hipocampo, sendo depois armazenadas em função de várias regiões do córtex. E como a evocação das lembranças envolve, afinal, todo o córtex, que hoje se sabe que o cérebro se organiza como que em módulos de funções interrelacionadas, continua presente a dificuldade em se saber onde ou como se conservam. Nota: conjectura-se que o hipocampo, embora não seja ele próprio, o local da armazenagem, participa na consolidação da memória em virtude da operacionalidade de circuitos, especialmente do lobo pré-frontal para o hipocampo e que retornam, novamente, para o neocórtex. Sugere-se que o hipocampo desempenha um papel-chave nesta armazenagem da memória, porque se observou que ele é muito suscetível nos níveis moderados de ativação. Sob tais condições, as sinapses transmissoras demonstram uma eficiência amplamente aumentada e prolongada. Existem muitos tipos desafiantes de investigações, derivando desta teoria geral da armazenagem da memória e do papel do hipocampo. Popper, Carrière, Erkiklis, John Sewell em Seu Cérebro, Oribe. The Self and Its Brain. 2. Ed. Brasília Campinas, UNBI Papyrus, 1995, página 462, capítulo 8, 2p Trad. Silvio M. Garcia, Helena C.F. Arantes, Aurélio C. de Oliveira. Elucidativas, também, as observações de Dario Doreto, Penfield, Wilder, em obra recente, The Mystery of the Mind, faz interessantes considerações sobre a organização motora e sensitiva do córtex cerebral do homem. Refere que, ao nascer, o homem possui apenas certas regiões do córtex aptas a funcionar, representadas pelo córtex motor, somato sensitivo, sensorial e o córtex hipocampal. Assinala que o córtex pertencente aos demais giros, destinados para funções psíquicas, lobo pré-frontal,
Quase todo o lobo temporal e uma região considerável do lobo parietal ainda não estão prontos para trabalhar. Digno de nota é o fato do hipocampo, cujo córtex é filogeneticamente antigo, alocórtex, é a única formação límbica apta a funcionar logo após a criança nascer. Doreto, Dario. Fisiopatologia clínica do sistema nervoso, Fundamentos da Semiologia. 2. Ed. São Paulo, Ateneu, 1996, páginas 302 e 303, capítulo 10. Fim da nota. Importante lembrar que, à luz da doutrina espírita, entende-se que, como a mediunidade, a memória é patrimônio da alma. A alma é que pensa. Fica claro, assim, que, se é a alma que pensa e que, por conseguinte, guarda e lembra as impressões das experiências vividas em sua peregrinação evolutiva, ela imprescinde do perispírito como seu indestrutível e indissociável agente de manifestação, ainda que este possa estar sujeito a transformações, de acordo com o grau de adiantamento da alma e, consequentemente, do plano em que estagia e o meio em que opera. Entende-se, então, que o registro de toda a aprendizagem ocorre fundamentalmente em sede anímica, no cérebro espiritual, segundo a expressão de Francisco C. Xavier. Quando me vejo fora do corpo, sinto que meu cérebro é diferente daquele que tenho no físico, relata o médium, referindo-se ao cérebro espiritual. Imersa na matéria, instrumentada pelo cérebro físico, a mente, laboratório sublime que serve ao registro e arquivamento das experiências, consegue operar com lembranças que dizem, basicamente, com a vida atual, disponíveis no consciente, ou depositadas no subconsciente. Desencarnado, o espírito é dono de uma memória mais completa e aguda. Livre do arrimo biológico que o sustentava, mas que também o cerceava traço, o espírito recorda mais. Quanto mais evoluído, mais perfeitas lhe surgem as lembranças, passando a alcançar, de acordo com as suas condições e necessidades, número cada vez maior de encarnações passadas, arquivadas no subconsciente profundo. Nota: de acordo com essa orientação, à luz do Espiritismo, podem ser encontrados os seguintes tipos de memória: consciente, atual e imediatamente disponível, subconsciente, pretérita, e profunda, remota, relacionada com o subconsciente profundo. Admite Penfield, renomado autor, a hipótese de que o hipocampo relacionar-se-ia funcionalmente ao registro de vivências passadas. Nessa linha, o córtex interpretativo, situado no giro temporal superior, estimulado, abriria a porta do hipocampo, resultando a ativação da substância cinzenta situada no diencéfalo, em que seriam armazenadas as vivências passadas, ou seja, a memória subconsciente, que diz com as experiências vividas na encarnação atual, e a memória profunda, relacionada com as vidas passadas e suscetível de ser ativada, em determinadas circunstâncias, pelo processo de regressão de memória. Vale lembrar, a propósito, que nas comunicações xenoglóssicas e naquelas, por exemplo, em que o teor da mensagem ultrapassa de muito o conhecimento atual do médium, o espírito lança a mão dos conteúdos armazenados na memória profunda do seu intermediário, graças ao seu desprendimento maior relacionados com o aprendizado realizado em vidas pretéritas. Fim da nota. Finalmente, com relação ao processo mediúnico, em que ao sair do transe o médium só aguarda a lembrança fragmentária, ou nenhuma, do ocorrido, mediunização semiconsciente ou inconsciente, é possível admitir que, devido ao desprendimento menor ou maior do médium, a ação mental do espírito comunicante seja incompletamente registrada pelo hipocampo e demais estruturas cerebrais envolvidas no processo mnemônico, levando o médium a apresentar, depois do transe, uma amnésia em relação ao período de sua duração, ainda que em regime de desprendimento, acompanhe a comunicação em plena consciência. A falta de lembrança, total ou parcial, resultaria, pois,
da deficiência de registro dos estímulos espirituais pelo cérebro, resultante do desprendimento do médium. Outras áreas cerebrais a merecerem citação, por sua possível participação no processo mediúnico, são os sistemas piramidal e extrapiramidal, a guardarem estreita relação com o tronco cerebral, que reúne mesencéfalo, ponte e bulbo. Sabe-se, hoje, que a função do sistema piramidal, com suas vias corticospinal e corticonuclear, diz com o movimento voluntário, com os movimentos de destreza e habilidade, que envolvem os músculos flexores das porções distais dos membros, particularmente os dedos das mãos, embora se verifique que, na ausência das mãos, os dedos dos pés também executam movimentos habilidosos. Tais funções, como é fácil observar, dizem especialmente, com a psicopictura e a psicocirurgia. O sistema extrapiramidal origina-se no córtex cerebral, importante área pré-motora de Fulton, correspondendo à área 6 de Brodmann, e, segundo alguns autores, no córtex cerebelar, percorrendo em seu trajeto várias áreas do telencéfalo, diencéfalo e do tronco cerebral. Diz com os movimentos automáticos, automatismos primários, choro, sucção, deglutição, e secundários que se estabelecem pela aprendizagem, dança, natação. Outras funções importantes desempenha o sistema extrapiramidal, entre elas, a manutenção do tônus da postura, necessária aos movimentos voluntários, a cargo do sistema piramidal. Importante destacar aqui os núcleos ou gânglios da base, que, compondo o sistema extrapiramidal, respondem, justamente, em combinação com áreas do lobo frontal, pela automatização de uma série de movimentos, que, assim, passam a dispensar o comando voluntário, e controlam a postura corporal e muitos dos movimentos gestuais que acompanham o movimento voluntário. Os núcleos, ou gânglios, da base formam um conjunto composto pelo núcleo caudado, putamen e núcleo accumbens, constituindo o corpo estriado, importante centro regulador da motricidade, corpo pálido, claustro, núcleo amigdaloide, relacionado com a agressividade e o comportamento sexual, e vários outros localizados profundamente no interior dos hemisférios cerebrais. Contém diversos neurotransmissores e neuromodulares, principalmente o GABA, inibidor, por excelência. Na psicofonia e, particularmente na psicografia, observa-se, comumente, sua ação, nas posturas, gestos e outras expressões do médium, sob influência do espírito comunicante. Imperioso, também, considerar a importância do córtex cerebral, ressaltada, aliás, pelos mestres espirituais, e do sistema reticular, no processo mediúnico. A atividade motora consciente origina-se no córtex cerebral e nele são organizadas todas as funções cognitivas complexas. Interage com a formação reticular, que se inicia na medula alta e estende-se por todo o tronco encefálico, continuando-se no diencéfalo. É, basicamente, uma formação do tronco encefálico, preenchendo todos seus interstícios e conectando-se com todo o córtex cerebral, com o cerebelo e com a medula. Destaca-se nessa formação neuronal o chamado sistema reticular ativador ascendente, sistema de fibras que se projetam sobre o córtex com uma ação ativadora e que diz com a manutenção da consciência vígio, com a atenção e o estado de alerta. Nos processos em que pode ocorrer a mediunização de terceiro grau, psicofonia, psicografia, desdobramento, psicopictura, psicocirurgia, materialização, o bloqueio do sistema reticular ativador ascendente, ao lado de outras estruturas, sob influência do espírito comunicante e do maior desprendimento do médium, leva a operar em estado de inconsciência, ainda que relativa, pois que, em todos esses processos permanece ele em regime de desprendimento e, nesse estado, plenamente consciente do que ocorre. Na mediunização de segundo grau, em que o médium permanece subconsciente, tendo, após o transe,
lembrança fragmentária do ocorrido. Esse bloqueio do sistema reticular, ao que parece, seria menos acentuado, sob a influência de um menor desprendimento perispirítico do médium. Importante, ainda, uma referência às áreas de Brodmann, já mencionado, correspondentes às diversas funções do córtex cerebral. Poder-se-ia, em rápida apreciação, estabelecer algumas possíveis correlações entre algumas dessas áreas e os fenômenos mediúnicos. Assim, a área 4, córtex motor primário, localizada no giro pré-central e ligada ao controle do movimento voluntário, e, de certa forma, as áreas 3,2 e 1, córtex sensitivo somático primário, situadas no giro pós-central e relacionadas com a sensibilidade táctil, guardariam, particularmente, relação com a psicografia, a psicopictura, a psicocirurgia e a psicomúsica. As áreas 9, 10, 11 e 12, córtex associativo pré-frontal, campos oculares frontais, correspondendo aos giros frontal superior, médio, lobo frontal mediai, e as áreas 45, 46 e 47, giro frontal inferior e giro frontal médio, relacionadas com a cognição, estariam vinculadas à intuição, em suas várias modalidades, a psicofonia e a psicografia, em suas expressões consciente e semiconsciente, a vidência, a audiência e ao desdobramento, principalmente, o consciente. As áreas 17, córtex visual primário, as margens da cisura calcarina, 18, córtex visual secundário, abrangendo os giros occipitais medial e lateral, 19, córtex visual terciário, área visual temporal média, localizada nos mesmos giros, 20 e 21, área temporal inferior visual, nos giros temporal inferior e médio, respectivamente, tem relação com a vidência, em suas várias modalidades, destacando-se, em particular a área 17, cuja ablação, aliás, causa a cegueira total. A área 22, córtex auditivo de ordem superior, situada no giro temporal superior, e as áreas 40 e 41, córtex auditivo primário e córtex auditivo secundário, respectivamente, com localização no giro de eixo e giro temporal superior, teriam relação com a audiência, audição espiritual. As áreas 28 a 36, córtex associativo límbico, localizadas no giro do cíngulo, área subcalosa, área retroesplenial e giro hipocampal, relacionadas com as emoções, dizem com a psicofonia e a psicografia, além de outros tipos de manifestações mediúnicas. Área 44, coincidindo com a área de Broca e situando-se no córtex pré-motor lateral, giro frontal inferior, diz, particularmente, com a palavra e com a coordenação do movimento, daí sua importância na psicofonia e na psicografia, conjugando-se, também, na manifestação ordinária ou xenoglóssica, com o centro da memória e outros elementos que, por fim, não podem deixar de ser citados, no processo neurofisiológico, são os neurotransmissores, substâncias químicas responsáveis pela transmissão de estímulos, de um neurônio para outro. Os neurotransmissores, serotonina, acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, dopamina e outros, juntamente com os chamados neuromoduladores, hormônios hipotalâmicos e hipofisiários, estariam, também, sujeitos à influência e atuação espiritual, com significativa repercussão no processo mediúnico, dada sua relação com a afetividade, a atividade motora, a agressividade, a depressão, o sono e outros importantes fenômenos relacionados com a mente e o cérebro. Infere-se, do exposto, que muitas ainda são as dificuldades a serem superadas, para se chegar a um melhor conhecimento do processo mediúnico, a partir do fato de que não só o cérebro, refletindo a mente, funciona integrado em todas as suas funções, como, aliás, retratando o perispírito, o organismo físico, em si, mostra-se,
em sua fisiologia, como um todo indivisível. De qualquer forma, já se compreende que, pelo contato entre as auras do espírito comunicante e do médium, seguido de uma crescente aproximação e interpenetração perispirítica entre ambos, afirma-se, gradativamente, a atuação do comunicante sobre os centros coronário e cerebral do medianeiro, com imediato reflexo na pineal e nos outros núcleos